Quer economizar mais de R$ 8.000 na reforma da sua cozinha? Então veja essas 6 sugestões que eu separei para você. Ah, e detalhe, hein? A última é super especial. Oi, oi! Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Medina, arquiteta e especialista em residências e clínicas aqui na AIPA Arquitetura e Interiores. Só quem já passou por um perrengue numa obra ou numa reforma sabe o quanto a experiência prática é importante na hora de tomar decisões em uma reforma. Na maioria das vezes, um detalhezinho errado e você gasta muito mais do que você planejou. Eu sempre falo que pensar antes, né, planejar, projetar, é muito mais barato do que deixar para decidir tudo na obra, porque se você descobre que está errado, você vai precisar de novo gastar com mão de obra, gastar com materiais, então isso sai muito mais caro no final das contas. Vou te mostrar aqui então algumas situações em que se você pensar nelas antes, com certeza você vai economizar. Sugestão número um. É muito comum as pessoas colocarem um revestimento na parede que vai nos armários para prevenir que futuras infiltrações estraguem a marcenaria. Qual que é o erro dessa situação? Evite colocar um porcelanato mais caro nessa parede toda. Qual que é a solução? Planeje exatamente onde vão os armários e escolha uma cerâmica, um revestimento mais barato para colocar atrás dos armários. Afinal de contas, aquele revestimento não vai ficar visível. Então, isso, gente, gera uma grande economia. E uma outra situação é, em alguns casos, é possível evitar essa infiltração apenas com o isopor que a gente coloca ali. Tem a parede, colocamos um isopor e colocamos a marcenaria por cima. O isopor, ele capta essa infiltração e evita que estrague a marcenaria. Lembrando que em algumas situações. Essa foto, por exemplo, ela foi enviada por uma cliente que nos procurou, então ela fez a obra sozinha até esse momento aqui, e aí daí em diante a gente vai fazer o projeto de interiores. E aí ela percebeu justamente esse erro, né? Então ela acabou revestindo toda a parede com esse material. E aí qual que é o outro detalhe? Existe uma grande possibilidade dessa parede estragar na hora de instalar a marcenaria. Então pode ser que na hora de furar, estrague, quebre. Então aí vem uma outra possibilidade de prejuízo e quando evitado, uma grande possibilidade de economia. Outra sugestão é: nem sempre você precisa rebaixar o forro para colocar iluminação. O que é rebaixar o forro? Eu tenho uma laje e aí eu desço ali um forro de gesso para criar um efeito de iluminação diferente. Nem sempre é necessário fazer isso para ter uma iluminação interessante. Então, se essa iluminação é bem planejada, a gente consegue fazê-la direto na laje e o efeito fica incrível. É claro que em algumas situações a gente tem a limitação, a necessidade de ter sim que rebaixar o forro em alguns prédios, enfim. Então, cada caso precisa ser analisado particularmente. Mas não se engane, pois uma iluminação feita diretamente na laje também pode ficar incrível, pode ficar muito linda e muito eficiente. Esse caso aqui, por exemplo, é um projeto que a gente desenvolveu e a cliente ficou super feliz porque economizou nesse investimento do forro, do material, da mão de obra e o resultado ela amou. Outra possibilidade é. Opa, deixa eu apagar. Outra possibilidade é planeje com antecedência, aliás, planeje não, avalie se realmente você precisa de vários armários na sua cozinha. Em algumas situações, dependendo do espaço que você tiver, de repente é possível criar uma área de despensa, uma área mais reservada. Você não precisa investir tanto numa marcenaria. Às vezes só prateleiras resolve para você guardar tudo que você precisa ali, fechou a porta e acabou. Nesse caso, foi o que aconteceu com essa nossa cliente. E aí, na área da cozinha mesmo, a gente acabou sugerindo uma prateleira. Se você calcular ali o investimento em armários e o investimento em prateleiras, o investimento nas prateleiras é muito menor. Mas é claro que não é só isso que você precisa pensar. Você precisa pensar no seu estilo de vida, o que faz ou não sentido para você. Se você é aquele tipo de pessoa que se incomoda, se vê uma coisa fora do lugar e de repente a sua família não vai colocar as coisas no lugar certinho, isso vai te tirar a sua paz, não vai por esse caminho, que aí é uma economia que não faz sentido, tá? Então, avalie antes de tomar essa decisão se isso faz sentido mesmo para o seu estilo de vida, para como a sua família se comporta.
E se fizer, essa opção da despensa é uma ótima opção. E também, se você não tiver tantos utensílios assim para guardar, a prateleira também pode ser uma ótima opção. Ela faz uma composição ali na parede, fica bonito, fica harmônico e evita que você faça um investimento em um armário. Só nessa parte da marcenaria, gente, a economia é muito grande, viu? Vamos lá, próximo. Outra opção, outra sugestão. Aqui eu vou aproveitar essa foto. Esse é um projeto nosso, acho que eu já comentei, né? Que foi executado, essa é uma imagem final. Então, vocês podem observar a economia que a gente gerou optando por o revestimento terminar na prateleira e acima dele vir uma pintura. Então, ao invés do revestimento ir até o teto, ele foi só até ali na proteção, onde vai uma área mais molhada, e assim que começa a prateleira tem uma pintura. Essa pintura é uma pintura própria, uma pintura lavada, uma tinta própria, né, que você pode lavar, pode pintar, já que está na cozinha. Mas, ó, só da gente não ter colocado o revestimento lá em cima, grande economia. Tudo isso graças ao planejamento, né? De onde essa prateleira ficaria. Aqui nessa imagem eu quero mostrar para vocês a importância de se pensar os pontos de tomada. Se você é o tipo de pessoa que se incomoda quando tem um monte de fio na cozinha, liga o liquidificador, liga não sei o que, liga air fryer, fica um monte de fio, tem que pegar T, tomada não dá. Então, isso precisa ser planejado antes. Geralmente, qual é o uso da sua cozinha? Se tem muito eletrodoméstico, muita coisa que precisa ficar ligada, então já pensa nisso antes, pensa nos pontos de tomada que vão ser necessários, a quantidade de pontos numa mesma tomada. Isso faz toda a diferença. Primeiro, porque se depois você descobre que isso te incomoda, é uma situação que vai ficar ali desagradável, né? E se você percebe isso e quer consertar, essa é uma das primeiras etapas da obra. Então, você precisa desmanchar, tirar revestimento, mexer na parte elétrica, puxar do ponto mais próximo. Então, o investimento, o gasto, acaba sendo muito maior você descobrir depois que aquilo ali não funciona para você. Próxima sugestão é sobre os eletrodomésticos. Se você decidiu ter uma cozinha planejada, é importante que você pense com antecedência quais são os eletrodomésticos que você pretende ter nessa cozinha. Primeiro, se você ainda não tiver condições de comprar, pelo menos tenha em mente, eu quero ter um forno, eu quero ter um micro-ondas, eu quero que seja um modelo de embutido, então você já vai direcionar ali para o pessoal da marcenaria que você tem a intenção de fazer isso, ou agora, ou futuro. É claro que se a gente está fazendo isso no projeto, isso já vai ser pensado dentro do projeto. Então, Ana, já vou comprar, já quero colocar, então você já tenha os modelos em mente. Isso facilita demais depois de descobrir que aquilo não encaixou, investigar cada fabricante, cada modelo, porque cada fabricante tem particularidades e necessidades diferentes. Se aquele é um modelo que precisa de um respiro maior, se aquele respira quando aquela fumacinha sai, né? Porque o forno aquece, o micro-ondas às vezes também tem que ter essas saídas, esses escapes, tá? Então, é para evitar que a sua marcenaria estrague, isso precisa ser pensado antes, tá? Senão, depois, o conserto, o prejuízo de arrumar tudo isso aí também é grande. Porque depois que você fez uma instalação que está diferente do que o fabricante recomenda, você não pode recorrer à garantia que você não vai ter os seus direitos, porque foi você que fez a escolha errada. E se por acaso você optar por um modelo que não seja uma cozinha planejada, que esse também é um dos projetos que a gente fez, você também pode, você fala, olha, eu não pensei ainda, eu quero uma opção flexível. Tem essa alternativa que ficou belíssima também, faz todo sentido para a família que mora. E aqui também tem uma particularidade, ó, bem nesse cantinho aqui da marcenaria, a gente tem uma espera de um futuro forno. Então, nesse caso aqui, a cliente optou por deixar essa prateleira, né, flexível, mas se no futuro ela quiser colocar um forno, ali já está planejado para isso, e até que isso aconteça, tem uma portinha ali fechando. Então, se você decidir fazer isso já de início, tem todos esses detalhes que é importante você pensar, tá? E por último, e não menos importante, eu falei que essa opção era especial, né? Eu quero comentar com vocês que muitas pessoas cometem o erro de escolher os elementos isoladamente. As falam, eu quero um detalhe de madeira, eu quero um armário azul, eu quero uma bancada branca, uma bancada preta. É importante você pensar isso em conjunto, se você quiser realmente ter um espaço harmônico, bonito, esteticamente agradável. Por quê? Quando você escolhe isso separado, a chance de quando esses elementos se juntam não ficar tão bom assim quanto você imaginou é muito grande. E aí vem um grande prejuízo.
não só um prejuízo econômico, como um prejuízo emocional também. Já imaginou o desgaste de você investir na reforma da sua cozinha, pensar ali na marcenaria, nos detalhes da bancada e tudo mais, e depois, quando tudo estiver pronto, você descobrir que não ficou do jeito que você esperava, descobrir que não ficou de um jeito que você gostou, né? Então, para que isso não aconteça, é por isso que é tão importante contar com um profissional experiente em reformas, em residências, em cozinhas, justamente para sugerir aquilo que faz sentido. Outro detalhe nem sempre o material ele é bom em todas as ocasiões. Às vezes, uma família que tem o hábito de cozinhar muito, uma família que cozinha pouco, tem particularidades, tem situações que a gente precisa observar, por exemplo, antes de escolher a bancada. Então, tudo isso precisa ser analisado dentro do seu estilo de vida e já prevenindo que você tenha uma futura frustração com isso. Sugestões valiosíssimas, hein? Agora me conta aqui, comenta aqui qual foi a sugestão que mais te surpreendeu, que você nem esperava que gerasse tanta economia assim. Eu tenho certeza que se você seguir essas dicas aqui, a economia na sua reforma vai ser gigante. E detalhe, hein? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E se você conhece alguém que está nesse processo aí, que está planejando fazer a reforma de uma cozinha, já compartilha com ele, que também vai ser muito útil. Ah, e antes de encerrar, eu quero comentar que cada situação, cada pessoa, cada família, cada lugar é diferente um do outro, tá? Então, tudo precisa ser pensado para que funcione para aquela pessoa, para aquele lugar. Por isso, todas as decisões precisam ser tão personalizadas assim. Mesmo que, em alguns casos, tem situações que genericamente podem gerar economia, mesmo assim, você precisa analisar se aquilo ali faz sentido ou não para a sua situação. Quem precisar de ajuda pode contar com a gente no nosso Instagram, @aipoarquitetura. Lá vocês podem nos mandar directs e acompanhar também outras sugestões de economia, outras situações de projeto, de obra, de arquitetura. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, inclusive aqui no canal também, então já aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.